Olá pessoal, meu nome é Juliano, sou servidor público do Poder Executivo do Estado do Paraná. Reuni aqui algumas informações relativas ao assunto Previdência e Previdência Complementar, porque é bem provável que nesse ano de 2025 nós, servidores do Paraná, sejamos chamados a decidir, a optar ou não pela migração para a Previdência Complementar, tal como ocorreu com a União e com alguns outros estados nos anos mais recentes. E por isso eu fiz algumas pesquisas e trago aqui um resumo para aqueles que também tiverem interesse no assunto. Importante observar que as informações trazidas aqui não são oficiais e estão completamente sujeitas a qualquer tipo de erro, interpretação da legislação, cálculos incorretos, etc. Por isso é importante que cada um também faça sua própria pesquisa sobre o seu caso particular. Em primeiro lugar, é importante a gente ter uma visão geral dos regimes da Previdência Social. Então existe aquele regime geral, RGPS, que é relacionado ao INSS, sujeito ao teto, que hoje está em R$ 8.100. É o máximo que uma pessoa que se aposenta pelo INSS, a princípio, pode receber em condições normais. Esse teto é reajustado todos os anos pela inflação. Então ele não perde poder de compra ao longo do tempo. E esse regime está relacionado mais aos empregados regidos pela CLT. E por outro lado, existe o regime próprio da Previdência Social, que é aquele associado aos servidores públicos efetivos em geral. Esse regime próprio, ele tinha o Instituto da Integralidade para aqueles servidores que ingressaram até 2003, que se aposentavam e recebiam como benefício a última remuneração da ativa. Esse instituto não existe mais, hoje em dia é pela média de todas as remunerações ao longo da vida do servidor, mas uma das principais diferenças do regime próprio em relação ao regime geral é que ele não está sujeito ao teto de 8.100. É considerada a média de todas as remunerações do servidor, independente de elas serem maiores ou menores do que esse teto. Agora, isso tem umas exceções também, que são os servidores que ingressaram aqui no estado do Paraná após a instituição da Previdência Complementar, que se deu em 22 de setembro de 2022. Então, esses servidores também, embora estejam ligados ao regime próprio, estão sujeitos ao teto de 8.100 e também estão sujeitos ao teto aqueles servidores que ingressaram antes de 2022, mas que optarem por migrar voluntariamente para o regime de Previdência Complementar quando essa migração for disponibilizada, o que é provável que aconteça ainda esse ano de 2025. No estado do Paraná, o regime próprio tem basicamente aí dois fundos principais. O primeiro fundo é aquele fundo chamado financeiro, que é bancado pelo próprio Tesouro Estadual. E estão associados a esse fundo os servidores que ingressaram no estado antes de 2003. Esse fundo, como a gente sabe aí pelos noticiários, ele é deficitário, atualmente em 8 bilhões de reais por ano. Então, o Estado precisa todos os anos complementar com 8 bilhões esse fundo para que possa ser pagas as aposentadorias e pensões dos servidores que ingressaram até 2003. E, por outro lado, existe o Fundo Previdenciário, que ele é administrado e gerido pela Paraná Previdência, e participam desse fundo os servidores que ingressaram no Estado após 2003. E também foram colocados em algum momento aí os servidores nascidos antes de 42, que é por uma questão de equacionamento, porque estava pesando demais no outro e foram movidos para esse fundo. Atualmente, nesse fundo, o saldo que está depositado nas contas dele é de 11 bilhões de reais, o que dá aí uma segurança para os servidores que participam dele de que vão receber a sua aposentadoria. Não depende, portanto, de aportes do Tesouro, de déficits no orçamento, porque o dinheiro já está em tese garantido. E com a reforma da Previdência que ocorreu aí recentemente,
O fundo, inclusive, tornou-se superavitário, com um superávit de 400 milhões de reais medido aí no último ano. É claro que não existe, assim, não está escrito em pedra, não é uma cláusula pétrea que esse fundo vai continuar existindo. Em alguma eventualidade de uma crise financeira muito grave, em tese, o governo do estado poderia utilizar os recursos desse fundo para outros fins. Mas o fundo existe já há muitos anos e vem dando uma segurança aí para os servidores, de que a sua aposentadoria já está, de certa forma, assegurada atuarialmente pelos depósitos e rendimentos dos valores que estão depositados lá na Paraná Previdência. Aí, essas informações aqui, elas foram retiradas da LDO de 2025. Lá tem um detalhamento muito claro da expectativa de qual que deve ser o aporte do governo do estado do Paraná em cada um desses fundos ou planos. Então vocês podem ver que o fundo financeiro, que é aquele altamente deficitário atualmente, que tem o déficit de 8 bilhões, nós estamos quase no pior momento do déficit, que é essa curva vermelha, essa área vermelha. Imagina-se, pela projeção divulgada recentemente, que o pior momento será em torno de 2035. E, após isso, o déficit do fundo financeiro vai começar a cair. Quando os servidores, que serão maioria no estado, serão aqueles do fundo previdenciário, que é esse em azul, que fica aí um aporte do governo, né, despesa do governo com previdência dos servidores, muito mais leve no orçamento, uma participação muito menor no orçamento. O objetivo desse gráfico é mostrar que, pelas projeções atuais do governo, espera-se que não haja uma explosão no déficit previdenciário. Espera-se que não haja assim um efeito bola de neve que torne as aposentadorias impagáveis, pelo cenário que existe hoje. O que daria uma certa segurança para aqueles que estão contribuindo para o regime próprio, de que devem, um argumento a favor de que devem receber sua aposentadoria mesmo até 2100. E observando que o que esse gráfico traz é a contribuição patronal do Estado, que enquanto o servidor contribui com 14% da sua remuneração, o Estado, a contrapartida estatal, ou vai chegar a ser o dobro disso, de 28%, mais o déficit para cobrir, o valor para cobrir o déficit do plano financeiro, que são os 8 bilhões. O que significa esse Instituto da Migração para a Previdência Complementar, que os servidores em breve serão chamados a decidir? Em primeiro lugar, não haverá alteração no regime previdenciário. Hoje é o regime próprio, RPPS, e continuará sendo mesmo para aqueles que optarem pela migração. Também não vai mudar o fundo, onde estão depositados os recursos para pagar futuros benefícios de aposentadoria e pensão. Vai continuar sendo o Paraná Previdência, que, como nós vimos, ele é atualmente ele é superavitário atuarialmente. Para quem optar pela migração, haverá uma redução na contribuição previdenciária. A gente sabe que hoje essa contribuição é de 14% da remuneração integral e passará a ser 14% de R$ 8.000. Portanto, para aqueles que recebem acima de R$ 8.000, haverá uma redução da dedução previdenciária no contra-cheque. E a grande diferença, a principal diferença para quem optar pela migração é uma limitação nos valores de aposentadoria e pensão, que ficará limitada ao mesmo teto do INSS, hoje em R$ 8.100, com reajuste aí anual pela inflação. Não importa se o servidor no passado contribuiu, teve descontos previdenciários muito acima desses R$ 8.000, não importa. Quem migrar terá uma limitação em R$ 8.000. Em contrapartida, o Estado do Paraná, assim como outros estados e a União, oferecerá um incentivo, aqui chamado benefício especial, para compensar essa limitação da aposentadoria. Então, a grande decisão
que o servidor terá que tomar é comparar essa desvantagem de ter seus benefícios limitados a 8 mil com essa vantagem de receber um incentivo agora para a migração e bem como ter uma redução na sua contribuição previdenciária. Além disso, quem migrar vai poder optar por contribuir para um plano de benefícios ou fundo de pensão com contrapartida do Estado, com um percentual do salário. E outra característica importante é que os valores que cada servidor depositar nesse fundo de pensão, junto com a contrapartida do Estado, eles têm um regime jurídico diferente. Eles passam a fazer parte do inventário, ficam como herança, ao contrário dos benefícios do regime próprio, que eles só são estendidos em caso de pensão para os dependentes previdenciários, mas não ficam como herança. Naturalmente, o Estado terá vantagens, principalmente na redução do que o Estado também recolhe de previdência, que enquanto o servidor paga 14% da remuneração, o Estado paga 28%, e para quem migrar, ele vai ter que pagar apenas 8,5%, que é a contrapartida lá para o fundo de pensão. Aí, como exemplo, um servidor, por exemplo, que ganhe 20 mil, vou pegar um salário mais alto, e que ainda faltam 20 anos para se aposentar. Só com essa redução na contribuição patronal, o Estado já economizaria 800 mil reais por servidor. Por isso que para o Estado, a princípio, a longo prazo, é um bom negócio que os servidores optem por essa migração. E também, é claro, quando o servidor se aposentar, o Estado vai ter que pagar de benefício, no máximo, os 8.100, e não mais a média da remuneração integral. E a desvantagem para o Estado é o desembolso do valor do incentivo, que é feito no curto prazo. E é claro que o servidor também passará a recolher menos previdência. Em vez de 14% sobre a remuneração integral, 14% sobre os 8 mil. Isso reduz no curtíssimo prazo a receita do Estado, com grandes benefícios para as contas públicas no longo prazo. No caso do Estado do Paraná, o regime de previdência complementar foi instituído em 2021 pela Lei 2777. Aí, quem optar pela migração para esse regime pode aderir ou não ao plano de benefícios, como a própria lei prevê. Além disso, quem optar por esse regime vai poder contribuir para esse plano de benefícios com um percentual da sua remuneração que ultrapasse os R$ 8.100, sendo que cada servidor pode escolher que percentual é esse que ele vai contribuir para a sua conta individual no plano de benefícios. E o artigo 14 da lei prevê que a contribuição do patrocinador, no caso, a contrapartida do Estado, será no máximo paritária à do participante e não poderá exceder ao percentual de 8,5%. Isso quer dizer que o Estado acompanha a contribuição do servidor até esses 8,5%. Aqui tem até uma questão assim, interessante, de que, a princípio, isso não é um direito adquirido. A lei hoje prevê que o Estado vai contribuir também para a conta individual de cada servidor que optar pela migração e por aderir ao plano de benefícios, contribuir também com 8,5%. Mas isso não aconteceu ainda, salvo engano, nos grandes estados, nem na União, mas futuramente, no longo prazo, de repente, em resposta a uma grave crise financeira, não é impossível que o Estado venha a reduzir esse percentual. Tanto por lei, como no caso do Paraná, não está muito claro na lei como que funciona isso, se até por uma decisão de cada poder, isso pode ser reduzido também por poder. Só para trazer essa informação de que, a princípio, assim como futuramente uma lei pode até elevar esse percentual, pode também diminuir ou eventualmente até extinguir em algum momento a contrapartida estatal. Além disso, como é usual, cada servidor terá a sua conta individual nesse plano de benefícios e a lei estadual prevê que não haverá fundo solidário de risco no plano de benefícios, ou seja, todo o valor
que o servidor aportar no fundo e toda a contrapartida estatal, elas vão para a conta individual do servidor, mas não para um fundo mútuo solidário para cobrir eventuais riscos como pensão, invalidez, etc. Atualmente, esse plano de benefícios, no caso do Paraná, ele é gerido por uma empresa terceira, no caso a Icatu, que ganhou em uma concorrência com várias outras gestoras de previdência. A Icatu, no caso, foi a que apresentou, na época, as taxas mais competitivas. Aí, a gestão desses planos de benefício no Brasil é feita pelas entidades fechadas de previdência complementar ou os fundos de pensão, e que são todos regulados por uma lei complementar federal 109 de 2001. Essa lei prevê que o benefício pago pelos fundos de pensão, eles não necessariamente estão relacionados à aposentadoria legal, oficial, pelo INSS ou pelo regime próprio, são assim independentes. Então, um servidor que perca o vínculo com o Estado, mesmo que ele não atinja todos os requisitos legais, de idade mínima, tempo de contribuição, ele, em tese, já poderia se aposentar pelo seu fundo de pensão, atendidos os requisitos aí do regulamento de cada plano. Os planos de benefícios têm assim dois grandes tipos. Eles podem ser do tipo benefício definido, que é quando a pessoa recebe, quando se aposentar, um valor que já é conhecido, como, por exemplo, recebe a última remuneração, por exemplo. Isso já está em desuso, porque os planos de benefício, os fundos de pensão que seguem esse regime, eles muitas vezes acabam sendo deficitários. É o caso aí que a gente viu na imprensa, do Petros, dos Correios, etc. Porque o plano tem que pagar um benefício que já é conhecido, mas às vezes o recurso não é suficiente. E o segundo regime, que é a contribuição definida, é o mais utilizado atualmente pelas empresas estatais, privadas e pelo setor público também, que funciona da seguinte forma: a contribuição que o servidor faz para o seu plano de benefícios, que é conhecida, é um percentual da remuneração, e o quanto ele vai receber lá na frente não é conhecido, vai depender do rendimento que esses recursos obtiverem ao longo do tempo. E a conta individual do servidor pode ser acompanhada ou não por uma conta solidária de risco, que envolve todos os servidores, que aí, nessa conta solidária, aqueles servidores que contribuírem mais por mais tempo também pagam parcela do benefício daquele servidor que contribui por menos tempo e deixa uma pensão, ou que se aposenta por invalidez, por exemplo. Mas, no caso do Paraná, a princípio não existe essa parte solidária para benefício de risco, apenas a conta individual. Os planos de benefícios para fins de imposto de renda são análogos ao PGBL, que muitas pessoas já conhecem, ou seja, no aporte mensal feito para esse plano de benefícios, há um benefício fiscal, uma redução na base de cálculo do imposto de renda. Um diferimento, que em vez de pagar os 27,5% hoje, quem contribui para esses planos paga a tabela regressiva, se assim optar, que chega a 10% lá na frente, lá no futuro. A lei federal prevê que todos os planos de benefícios dos fundos de pensão devem prever a portabilidade integral quando encerrado o vínculo do servidor com o Estado ou o vínculo empregatício. Isso até para trazer uma concorrência no mercado, para evitar que as pessoas fiquem presas a uma única empresa, a um único fundo. Cada um pode escolher aquele que achar melhor futuramente. Também existe o Instituto do Resgate, que esse depende das regras. Cada plano, no seu regulamento, pode prever regras diferentes, mas a lei federal prevê que pelo menos aquilo que o participante, o servidor, contribuiu para o fundo, ele pode resgatar. Já a contrapartida patronal depende do regulamento de cada um. No caso específico da Icatu, é permitido esse resgate após 10 anos de vínculo do servidor com a Icatu. E nesse link que eu trago aqui embaixo,
estão várias estatísticas interessantes para quem tiver interesse sobre os fundos de pensão no Brasil. Uma visão geral dessas estatísticas eu trago aqui, que é uma lista dos maiores fundos de pensão existentes no Brasil hoje. Os maiores são aqueles de empresas estatais. O primeiro deles é o do Banco do Brasil, a Previ, que tem sob gestão 280 bilhões de reais. Segundo da Petrobras com 130 e assim outros bancos. A gente observa aqui na 21ª posição em tamanho um fundo de servidores públicos. Os que estão para cima são todos de empresas, de estatais. O maior, então, é o Funpresp, que é o dos servidores federais do Poder Executivo, que já tem 10 bilhões acumulados. Destaque também para o Fundo de São Paulo, SP Previcon, dos servidores estaduais de São Paulo, que já começou há muitos anos. Aí, em 65º lugar, a Icatu, que é o fundo ao qual o Paraná aderiu, que já tem 3 bilhões. Por que tem tanto assim? Porque esse fundo é aberto para outras empresas e entidades. Não é só o Paraná, que é um dos patrocinadores. Isso traz uma segurança adicional. Quer dizer que, como o fundo já tem muitos recursos, já existe um histórico da gestão e também os custos administrativos ficam bastante diluídos. E aí, aqui mais ao final, só como exemplo, fundos menores, instituídos há pouco tempo. Em 244 aparece aqui o fundo do município de Curitiba, que optou, ao contrário do estado do Paraná, optou por constituir um fundo próprio. Hoje esse fundo tem 35 milhões de reais sob gestão. É um patrimônio, assim, para termos de entidade fechada de previdência complementar, é bastante pequeno, porque qualquer entidade dessas, para cumprir os regulamentos, as leis, precisa ter uma estrutura, um conselho fiscal, precisa ter auditorias. É claro que para atender bem seus participantes tem que ter um prédio, uma sala física, um site, um sistema. Então imagine que os custos fixos são muito altos para todos eles. E aí, se o ativo total é de apenas 35 milhões de reais, isso quer dizer que uma boa parte da contribuição dos participantes nesse início do fundo acaba indo aí para as despesas administrativas, que no caso do Paraná isso vai ser evitado porque já se aderiu a um fundo bastante grande. Na última coluna aqui é possível ver que o fundo Icatu tem 109 patrocinadores, a grande maioria em empresas privadas, mas também existe aí municípios e órgãos municípios que estão aos poucos aderindo também a exemplo do estado do Paraná. Alguns detalhes sobre esse plano da Icatu. O Paraná aderiu ao plano Servidores do Brasil, que é um plano que congrega órgãos públicos, tem lá o estado do Paraná e diversos outros municípios. Nesse link é possível verificar o regulamento do plano, bem como há outras informações, como quem são os patrocinadores, qual que é o valor, o saldo das contas de cada um dos patrocinadores e bem como algum histórico aí de rentabilidade. No caso específico do Paraná, a Icatu se comprometeu, quando ganhou a concorrência com as demais entidades, com uma taxa de carregamento de 0,49%. Isso quer dizer que cada aporte mensal do servidor, a Icatu vai cobrar esse percentual, além de uma taxa de administração de 0,2% ao ano, que aí é sobre o saldo inteiro. Todo ano a Icatu vai lá, ou até melhor, diariamente, ela desconta proporcionalmente um valor que vai somar ao longo do ano 0,2% do patrimônio total de cada servidor depositado na sua conta individual. No caso específico da Icatu, para os servidores do Paraná, ela permite que cada um escolha com quanto vai contribuir, entre 0,5% da remuneração a 12%. Lembrando que a contrapartida estatal é até 8,5%. Por isso, se o servidor optar por contribuir com 12%, por exemplo, o Estado só acompanha até 8,5%. E a diferença o servidor vai aportar sozinho no plano de benefícios. A Icatu também oferece perfis de investimento, então cada servidor vai poder optar se os seus recursos
vão ficar geridos sob uma ótica super conservadora, que é basicamente títulos públicos de curtíssimo prazo, mais agressivo, que imagino que tenha títulos mais longos, de repente algo de renda variável. Tem perfis também com ano previsto para aposentadoria, nesse caso 2060. É provável que tenha títulos públicos que vencem em 2060, que são muito arriscados no curto prazo, mas no longo prazo não. No total são 8 perfis que os servidores têm para escolher, e essa escolha pode ser alterada aí de tempos em tempos, anualmente, eu imagino, de acordo com os termos do regulamento. Assim como o percentual de contribuição, o servidor pode anualmente ou semestralmente alterar, aumentar ou reduzir. Aí, pelas regras também da ICATU e da lei paranaense, quando se aposentar, o servidor recebe exatamente aquilo que acumulou na sua conta individual no plano. Claro, descontando as taxas de administração e carregamento e somando os rendimentos que eventualmente a ICATU tenha conseguido obter desses valores ao longo do tempo. E aqui isso também chama atenção, porque se o servidor recebe exatamente aquilo que acumulou, quer dizer que em algum momento pode esgotar os recursos da conta individual. E quando esgotar, simplesmente a ICATU para de pagar o servidor. Então esse fundo aqui ele é finito, já que ele não tem benefício de risco, não tem fundo solidário, cada um recebe proporcionalmente aquilo que conseguiu acumular ao longo do seu tempo de contribuição. E a própria ICATU oferece para quem quer proteções adicionais uma espécie de seguro. Por exemplo, um seguro para caso aconteça a pensão para os beneficiários, ou para caso aconteça a aposentadoria por invalidez, em que o servidor contribuiu muito pouco, mas já tem que se aposentar por invalidez. Aí esse seguro adicionaria um valor na conta individual do servidor. E esse valor novo, né, essa indenização do seguro, se somaria ao que já está na conta para compor aí o benefício mensal. Também o plano da ICATU não prevê nenhum tipo de benefício vitalício. A mesma lei que instituiu a Previdência Complementar no Paraná instituiu também o Programa de Incentivo à Migração, chamado pela lei mesmo de benefício especial. E o objetivo disso é incentivar, né, o servidor a migrar, porque quem migrar, como a gente já viu, vai ter uma perda no valor que vai receber de aposentadoria, pensão, invalidez, etc. Esse incentivo à migração é implantado de maneiras diferentes, de acordo com o ente. Alguns optam por pagamento futuro, junto com a aposentadoria. Então, o servidor que optar pela migração, ele recebe um benefício, mas não já, só recebe quando se aposentar, com a vantagem de que esse benefício acompanha a sua aposentadoria, portanto, é vitalício também. É o caso da União, dos estados do Rio Grande do Sul e do Pará. E nesse caso do pagamento futuro, o benefício que a pessoa recebe lá na frente, ela considera as regras previdenciárias hoje, no momento da migração. É mais aí um incentivo para o servidor. Você trava as suas regras previdenciárias em relação às contribuições passadas. E apenas as contribuições daqui para frente que ficam sujeitas a eventuais novas alterações, novas reformas da Previdência. E já outros entes optam pelo pagamento atual, presente, do incentivo, logo após a opção pela migração. É o caso do Paraná e outros estados como Santa Catarina e Alagoas. E aí o valor que o estado paga como incentivo para os servidores, ele tem a ver com quanto o servidor contribuiu a mais no passado. Cada estado usa uma fórmula muito diferente, mas basicamente assim, o espírito é compensar o servidor por aquilo que ele contribuiu a mais no passado. É importante observar aqui que o Paraná foi um dos primeiros estados a implantar o incentivo nesses moldes do pagamento presente. Logo depois, Santa Catarina publicou a sua lei com assim, critérios bastante diferentes. Que enquanto o Paraná considera o tempo de serviço público, Santa Catarina considera o tempo de contribuição total, independente de serviço público ou não. Enquanto o Paraná devolve em torno de metade daquilo que o servidor contribuiu a mais no passado, Santa Catarina devolve tudo. Então, assim, cada estado tem a sua regra particular e não necessariamente vai ser valores iguais de um para outro local.
A lei do Paraná traz atualmente várias tabelas de valores do incentivo. Tem aqui como exemplo para servidores que ingressaram em 2015. Aí cada servidor olha a sua remuneração atual e encaixa na tabela. Claro que essa remuneração atual é aquela que é sujeita unicamente ao desconto da Previdência. Não entra aqui auxílios, alimentação, indenizações de outros tipos, eventuais cargos de chefia e tal. É apenas a remuneração efetiva sujeita a desconto da Previdência. E essa tabela, ela continua mais para baixo e traz o valor total que será pago pelo Estado para aquele servidor que optar pela migração. Esse pagamento não será feito necessariamente à vista, e a própria tabela do anexo da lei 2777 já prevê qual que é o máximo de anos que o Estado pode parcelar esse valor. Pode ser que o Estado pode pagar à vista, como a gente vai ver daqui a pouco, se tiver recursos suficientes, pode parcelar em até X anos, conforme essa coluna. Uma primeira versão dessa tabela havia sido publicada em 2021, mas como a migração não ocorreu logo após a publicação da lei naquela ocasião, porque a contratação da entidade, da ICATU, levou mais tempo, a questão da operacionalização do plano de benefício levou mais tempo, esses valores que são fixos, o Paraná optou por uma tabela com valores nominais fixos, acabou ficando muito defasada. Por isso que em novembro de 24 foi feita uma atualização desses valores. E espera-se que agora em 2025 seja efetivamente oferecida a opção de imigração, sob pena dos valores ficarem novamente aí defasados e ser necessária eventualmente uma nova atualização dessa tabela. Já alguns estados, como Santa Catarina, não usam uma tabela fixa, e sim uma fórmula. Algo como o servidor receberá 16% do salário atual multiplicado pelo número de meses de contribuição. E essa fórmula ela se ajusta automaticamente, então não precisa ficar atualizando a tabela e a lei porque é automático. Mas no caso do Paraná, a opção foi por uma tabela. E aí o artigo da Lei 2777, mais importante para a questão do entendimento do incentivo à migração, é o artigo 18, que eu trago aqui de forma compilada. Então, o que é mais importante aqui? Fala sobre o enquadramento naquela tabela que a gente viu, né? Qual remuneração que você usa? É a remuneração base de cálculo para o regime próprio, que é vigente no momento da publicação do ato da instituição do programa de incentivo. Em algum momento, cada poder ou órgão vai publicar o seu ato e a partir de então a remuneração do servidor daquele momento vai ser usada para fins de enquadramento na tabela. O prazo para migração ele vai ser de 1 ano, prorrogável por mais um, que também é contado a partir da publicação do ato próprio da instituição a ser editado pelo poder ou órgão correspondente. No caso aqui, poder é o Poder Executivo, por exemplo, a todos os servidores do Poder Executivo. Quando fala órgão, eu imagino que sejam os órgãos autônomos, que é o caso do Ministério Público, do Tribunal de Contas, por exemplo. Aí o parágrafo 4º, ele comenta sobre o parcelamento, deixando possível o pagamento à vista, a critério aí de cada poder ou órgão. Então, o Poder Executivo, por exemplo, no momento que for definir a questão do pagamento, ele vai analisar se é possível pagar à vista ou se o pagamento será em anualidades de forma parcelada. O parágrafo 5º prevê a correção dos valores pela taxa Selic, que é até uma recomendação do manual elaborado pelo Ministério da Previdência. E essa correção vai ser desde 2023, né, desde maio de 2023 até o mês do efetivo pagamento. Então esse parágrafo 5º, ele protege o servidor de que a tabela fique desatualizada, porque a correção vai ser, né, mensal. Entretanto, a tabela ela não vai passar a considerar as novas contribuições, porque a cada mês que passa, o servidor que não migrou ainda, ele está fazendo novas contribuições
para o regime próprio, tomando como base a remuneração integral. Então, essas contribuições a mais que elas não são incorporadas pela tabela e por isso que a tabela, quando passam os meses sem que haja a efetiva migração, acaba por ficar defasada. O parágrafo 6º é muito importante porque ele traz aqui as opções que o servidor terá para receber esse benefício especial. O padrão é que o pagamento seja feito diretamente no plano de benefícios, no caso o plano da Icatu, na conta individual do servidor, podendo o servidor manifestar expressamente o interesse em receber o benefício de indenização diretamente em folha. Então, a lei do Estado do Paraná permite que o servidor opte por receber o valor em conta corrente e não no plano de benefícios. E isso tem, assim, consequências do imposto de renda e tem consequências também do momento em que esse valor vai ser acessado. Porque se o valor for para o regime de previdência, o servidor não terá acesso a esse valor de maneira alguma, sob hipótese alguma, até a sua efetiva aposentadoria ou desligamento do Estado. Já se receber em folha, terá acesso imediato aos valores para usar da maneira que achar melhor. O parágrafo 8º, ele interpreta, naquela tabela que a gente estava vendo, interpreta como que você se enquadra aqui no título. Então, esse anexo único da lei, aqui na parte 18, servidores que ingressaram até 2015 no serviço público. O que significa ingressar até 2015? Aí é isso que o parágrafo 8 explica, que a data de ingresso será a mais remota das investiduras quando tiver ocupado sem interrupção sucessivos cargos efetivos da administração pública. Então, quem já vem de outro órgão, de outro serviço público, de outra esfera, sem haver interrupção, você considera o tempo mais remoto. Você já traz o teu tempo de serviço para fins de enquadramento naquela tabela. E o parágrafo 9, por fim, deixa claro que, para o Estado do Paraná, o benefício especial a ser pago, ele é de natureza indenizatória. Portanto, não incidirá imposto de renda ou qualquer tipo de contribuição previdenciária. Será o valor líquido a ser pago para cada servidor. Entretanto, seria importante saber também como que a Receita Federal interpreta, se ela realmente interpreta que é indenizatório. Porque quem efetivamente cobra o imposto de renda é o governo federal. Muito embora, no caso dos servidores públicos estaduais, toda a retenção em folha do imposto de renda pertença ao Estado, né, e não à União. E agora, um tema que pode ser muito importante aí para a decisão de alguns, que pode passar assim, despercebido ou negligenciado em alguns casos, que é o benefício de pensão, ou também seria o caso da aposentadoria por invalidez, por exemplo, de acordo com a lei aqui do Estado do Paraná, que é a Lei Complementar 233 de 2021. Então, primeiro, aqui na esquerda, para aquele servidor que não migrar, ou a regra atual, qual que é a regra hoje. Então, supondo aqui um servidor que tem uma média de remuneração atual de R$20 mil, um valor aqui bastante alto para fins de simulação. E quanto mais alta essa remuneração, acho que maior vai ser o efeito causado pela migração. Hoje, não existe limite do regime geral, então é considerada para fins da média os próprios R$20 mil do servidor público. Aí, supondo aqui que esse servidor ele tenha 20 anos ou menos de tempo de contribuição. Tendo 20 anos ou menos, o seu fator de aposentadoria hoje seria 60% da média. Então, se ele fosse se aposentar hoje por invalidez, receberia R$12 mil. Só que no caso da pensão para os beneficiários, tem um outro fator, que depende do número de dependentes. Que se for, é aquela conta lá, 50% do valor, mais 10% para cada dependente. Então, digamos que a pessoa tem aí 3 dependentes, por exemplo, um cônjuge e 2 filhos. Aí são 3 dependentes, o fator é 80%, que é 50% mais 10% vezes 3. E esse 80% é aplicado sobre o 12 mil. Então, a pensão
que esse servidor deixaria hoje para os seus beneficiários seria, em valores brutos, R$ 9.600, supondo que a média remuneratória dele da vida toda atualmente é de R$ 20.000. Isso tudo para quem não migrar para a Previdência Complementar. Já para aqueles que migrarem, aí se aplica o teto do regime geral. Então, supondo aqui a mesma média das remunerações de 20 mil, só que existe o teto de 8 mil. Então, a primeira coisa que se faz é cortar os 20 mil no limite, em 8. Aí o tempo de contribuição atual é o mesmo, né? Supondo, para fim de comparação, 20 anos ou menos. O fator é o mesmo, 60%, mas esse fator se aplica agora sobre o 8 mil. Então, o benefício que a pessoa receberia hoje, se aposentasse hoje por invalidez, seria de R$ 4.800. E, no caso da pensão para os beneficiários, que se aplica o fator de 80%, o valor bruto a ser pago como benefício para os beneficiários é R$ 3.900. Então vejam aqui a diferença. É que para quem não migrar e deixar hoje uma pensão para os filhos e cônjuge, será 9.600. Mas para quem migrar, haverá uma redução para 3.900, isso considerando apenas, é claro, o valor do regime próprio. Teria que somar também com o valor do plano de benefícios, que depende da conta individual de cada um. Mas se a pessoa acabou de constituir a sua conta, está começando a formar agora seu patrimônio dentro do plano de benefícios, não vai ter quase nada lá. Então, realmente, aumentaria pouco esse valor. Ficaria mesmo próximo aí dos 3.900 bruto para a família do servidor. Uma outra diferença significativa entre o regime próprio de previdência e o plano de benefícios é em relação ao imposto de renda. Então, para quem não migrar, tudo continua como é hoje. Continua o desconto do 14% de previdência sobre a remuneração integral, e a gente sabe que esse desconto de 14% não participa da base de cálculo do imposto de renda. Então, continua havendo essa redução significativa na base de cálculo do imposto de renda. E, além disso, os servidores, hoje, no regime próprio, pela média integral, sem o limite, eles ainda podem aportar 12% da remuneração bruta integral num PGBL, um Fundo de Previdência Privado. E isso também reduz o imposto de renda. Na verdade, o efeito é o diferimento. Em vez do servidor pagar o 27,5% de imposto de renda, ele não paga nada hoje e só vai pagar lá na frente. Se esperar 10 anos dentro do PGBL, paga apenas 10%. E também, quem se aposenta pelo regime próprio, a parcela recebida pelo regime próprio, ela está sujeita à incidência do imposto de renda igual a uma remuneração normal. A alíquota hoje é 27,5%, a alíquota terminal, mas a gente sabe que a qualquer momento essa alíquota pode aumentar. Então, daqui a 20, 30 anos, pode ser que essa alíquota seja maior do que é hoje, a exemplo de países em que é 40% ou mais. Agora, para quem migrar e participar do plano de benefícios, aí se aplica regras tributárias eventualmente diferentes. Primeiro, que o desconto de 14% do RPPS vai ser bem menor, dependendo da remuneração, está restrito aos R$ 8.100, e, portanto, a dedução da base de cálculo do imposto de renda também vai ser menor, vai ser equivalente à contribuição para o regime próprio. Entretanto, as contribuições que o servidor fizer para o plano de benefícios, no caso da ICATU, até 8,5%, eles também vão sair da base de cálculo do imposto de renda, porque existe uma lei que tem essa previsão. É como se fosse um PGBL, aplica-se a mesma regra. Além disso, além desses duas modalidades de redução da base de cálculo do imposto de renda, continua valendo a que qualquer servidor já tem hoje. Pode contribuir com 12% da remuneração para um PGBL, aí sim, privado, cada servidor pode contratar o seu por conta própria, e esses 12% também serão isentos do imposto de renda. Então, esses três efeitos, eles são independentes. Eles se combinam. Além do servidor recolher 8,5% para a ICATU, ele pode recolher mais 12%
que, a princípio, né, de acordo com uma interpretação dessa Lei Federal 9532, artigo 11, caput, parágrafo 6º, se soma, o 12% se soma ao 8,5% para fins de isenção do imposto de renda. E, por fim, o benefício de aposentadoria que o servidor for receber do plano de benefícios, ele não é sujeito ao 27,5%. Ele é sujeito à tabela regressiva, se assim o servidor escolher, que após 10 anos que o recurso está aportado no plano, a alíquota cai para 10%. Então essa, em tese, é uma vantagem da migração. Quem migrar vai recolher um imposto de renda de apenas 10% e não mais 27,5% ou mais, de acordo com a lei vigente na época lá da aposentadoria. Aqui uma simulação assim, um pouco mais completa, tentando calcular o valor final do benefício recebido, agora não mais de pensão ou aposentadoria por invalidez, mas sim aposentadoria normal, após cumprir todo o tempo de serviço, né, que atualmente é, salvo engano, 40 anos de serviço para receber o 100% da média. Claro que essa simulação depende muito de variáveis, aqui foram escolhidas algumas hipóteses, mas é muito variável de acordo com a situação pessoal de cada um. Na coluna da esquerda, é a hipótese para quem não migrar, continuar como hoje no regime próprio, supondo aqui novamente uma média de remuneração no momento da aposentadoria de R$20 mil, bastante elevada para mostrar bem a diferença em relação ao regime limitado pelo teto do INSS. Então, nesse caso, não tem limite, considera a média integral. Aí também, por suposição, esse servidor contribui hoje com 2.800, que seria o 14% sobre os 20 mil de remuneração, então é uma contribuição relativamente alta para a Previdência. Ele não contribui para plano de benefícios, porque ele não migrou, então ele não participa da ICATU. E a remuneração líquida atual na ativa do servidor, descontando a contribuição previdenciária, o imposto de renda, seria 13.300. Aí, para se aposentar com a regra geral, esse servidor contribuiria 40 anos. Com 40 anos, ele atinge aí o fator de 100% da média. Então, ele vai receber, quando se aposentar, o valor integral da média de remuneração da vida inteira. Portanto, recebe aí os R$20 mil. E isso daria líquido, em uma conta preliminar, 13.800. É um pouco mais do que ele recebe líquido na ativa, porque os aposentados eles têm uma redução na base de cálculo da contribuição previdenciária, que ela não incide até 3 salários mínimos, salvo engano. Por isso que o líquido é um pouquinho maior. Agora vamos ver a mesma situação para um servidor equivalente a esse, mas que migrar para a Previdência Complementar e aderir ao plano de benefício. E supondo que esse servidor já tenha 20 anos para o passado de contribuição acima do teto e tem mais 20 anos para o futuro após a migração. Então a remuneração média para fins de simulação é a mesma, média de R$20 mil. O limite agora se aplica, né, 8.100. Aí, esse servidor, após a migração, ele vai passar a contribuir com 1.100 para a Previdência, para o regime próprio, uma redução significativa em relação aos 2.800 de quem não migrar, porque a contribuição está restrita aos 8.100, só que ele vai contribuir também para o plano de benefícios. Aí, supondo aqui que a alíquota que o servidor escolhe, no caso, é 8,5% da remuneração que ultrapassa o teto do RGPS, que dá os R$1.000, e aí, tirando também o imposto de renda, ele vai receber uma remuneração líquida de 13.800, um pouco superior, portanto, àquela remuneração líquida do servidor que não migrar. E essa diferença é justamente pela redução na contribuição previdenciária do RPPS. Aí, também supondo que esse servidor se aposenta com 40 anos de serviço, ao completar 40 anos, ele também vai ter 100% da média, igual ao que não optar pela migração, só que nesse caso, a média é limitada em 8.100. Portanto, ele vai receber do regime próprio os 8.100 de forma bruta e calculando o líquido, reduzindo aí a contribuição previdenciária do aposentado e o imposto de renda, vai receber R$ 6.400 de forma líquida. Só que não podemos esquecer que esse servidor acumulou
na sua conta individual durante 20 anos no seu plano de benefícios uma quantia. E na simulação aqui, supondo aí que o valor que ficou acumulando lá no fundo, com a contrapartida estatal, que dobra a contribuição do servidor, e mais um rendimento real em torno de 3% ao ano, né, acima da inflação, daria aí em torno de R$600 mil, acumulados após 20 anos. Aí é uma conta assim, muito complexa, como converte esses R$600 mil em remuneração mensal. Não tem como fazer esse cálculo de maneira exata, porque ninguém sabe quanto tempo que a pessoa vai viver depois de se aposentar. Aí, uma hipótese é dividir por 25 anos. Então, a pessoa receberia, de forma líquida, já tirando o imposto de renda de 10%, 2.700 apenas do plano de benefício por 25 anos, e aí somando com o que ele recebe do regime próprio, daria os 9.100. É claro que se o servidor, depois de se aposentar, ele viver menos do que 25 anos, aí vai sobrar um bom recurso lá no seu plano de benefícios que vai para o inventário e fica como herança, né, para os seus herdeiros. E por outro lado, se a pessoa viver mais do que 25 anos, o valor acumulado no fundo acaba e aí a pessoa passa a receber após 25 anos apenas os 6.400. Não recebe mais esses 2.700 do fundo porque exauriu, né? As reservas acumuladas chegaram ao fim. Então é possível ver aqui a diferença, comparando a esquerda com a direita. Para o servidor que não migra, ele recebe 13.800 e o que migra recebe 9.100. É uma diferença significativa, mas tem fatores que não foram considerados também. Quais são? O servidor que migrou recebe um incentivo à migração, de acordo com a tabela, ele não está considerado aqui nesse cálculo. Teria que incluir também, para ver a influência desse valor aqui no total. E além disso, o servidor que migrar, ele vai receber um salário líquido maior. Aqui no caso, 13.800 contra 13.300. Essa diferença aí de R$500 também ele pode investir ao longo de 20 anos e com isso aumentar a sua aposentadoria. Então tem mais fatores a considerar do que apenas o valor que vai ser recebido somando o regime próprio com o plano de benefícios. Tentei elencar aqui a lista de decisões que o servidor será chamado a fazer quando for disponibilizada a opção de migração. A primeira decisão, que é a mais complexa de todas, é migrar ou não para o regime da Previdência Complementar. E ao migrar, aí sim receber o incentivo e ficar restrito ao teto do regime próprio. Essa decisão, ela já é irrevogável e irretratável. Então, ela que vai demandar a maior parte de estudos e análises por conta do servidor. Aí, supondo que o servidor opta por migrar, aí a próxima decisão é aderir ou não ao plano de benefícios, que é o plano da Icatu. Também é opcional. Você pode mudar de regime, receber o aporte a título de incentivo, mas não aderir ao plano de benefícios, ou aderir. É uma segunda opção que tem que ser tomada. Aí, caso o servidor opte pela adesão ao plano da Icatu, tem mais algumas decisões a serem tomadas. Primeiro ele vai querer receber um incentivo à migração em folha ou como aporte no plano. Né? Porque se ele não aderir ao plano, ele vai ter que receber, eu imagino, em folha. Agora, se ele aderir, ele tem essas duas opções. E cada uma delas tem as suas consequências tributárias. Se ele receber em folha, a princípio é indenizatório, sem qualquer tipo de desconto de imposto de renda. Ou se ele receber como aporte no plano, esse valor não pode ser resgatado enquanto ele estiver na ativa, só pode resgatar quando se aposentar e mesmo assim sujeito a um imposto de renda de 10% quando for resgatar. Outra decisão é qual percentual que o servidor vai querer contribuir com o seu plano de benefícios. O regulamento da Icatu hoje permite a escolha entre 0,5% e 12%, sendo que o mais provável que todos escolham é o 8,5%, que é o máximo que o Estado realiza a sua contrapartida paritária à contribuição do servidor. E essa opção aqui ela pode ser alterada. Então o servidor pode escolher, hoje eu quero contribuir com 3%, e ano que vem tem janelas acho que anuais para modificar a contribuição, ano que vem altera aí para 8,5%. Outra decisão é o perfil do investimento.
A Icatu tem os 8 perfis diferentes, que vai do super conservador até o mais agressivo. Isso também pode ser alterado a cada janela anual. A tabela do imposto de renda, que ela pode ser progressiva ou regressiva, tal qual é qualquer PGBL que o servidor contrate hoje, por exemplo, no dia a dia. E a tabela progressiva de imposto de renda é aquela que vai até 27,5%, e a regressiva é aquela que o imposto será de 10% após 10 anos de contribuição. E por fim, o servidor vai ter que decidir se ele vai querer contratar um seguro privado ou não, para cobrir eventos, como por exemplo, invalidez, pensão para os beneficiários, ou sobrevivência além dos 25 anos. Porque lembra que naquela simulação, após 25 anos de aposentado, os recursos se esgotam. E aí o servidor para de receber benefício de aposentadoria do seu plano de benefícios. Mas existe um seguro da Icatu que é para esses casos. Paga um seguro hoje, caso a pessoa viva mais do que os 20 ou 25 anos, ele teria ainda uma garantia de uma renda, mas aí é um seguro particular contratado sem nenhum tipo de contrapartida do Estado. E por fim, um resumo aqui dos argumentos que o servidor pode usar favoráveis ou desfavoráveis à opção pela migração. Tentei elencar vários, mas pode ser que existam outros que não estão aqui. Então, o que é favorável a pessoa optar pela migração? Primeiro, quem pretende sair do serviço público antes de se aposentar. Acho que nesse caso é o mais fácil de se decidir, porque se a pessoa sai do serviço público, ela já perde o benefício de se aposentar pelo regime próprio, pela média. Aí é provável, muito provável que vale a pena a pessoa migrar, porque ela acumula um fundo, um plano de benefícios em seu nome, uma conta individual. E quando ela sai do serviço público, ela leva consigo tudo aquilo que foi acumulado no seu plano de benefícios. Outro caso, quem pensa em se aposentar com uma idade muito avançada. Nesse caso, pode ser que vale a pena, não que vale a pena, mas é que é mais favorável a migração, porque se a pessoa demora muito para se aposentar, ela vai ter mais tempo para acumular recursos no seu plano de benefícios e, além disso, a expectativa da quantidade de anos que ela vai permanecer aposentada recebendo os benefícios vai ser menor. Portanto, esse valor maior acumulado como plano ficaria como herança para os herdeiros. E a tendência é que, nesse caso, se a pessoa se aposenta com uma idade muito avançada, a tendência é que sobre algum recurso no plano para ficar como herança. Outro fator assim, positivo para a migração é para aquelas pessoas que querem deixar alguma herança para pessoas que não sejam dependentes previdenciários, por exemplo, para filhos maiores de idade, acima dos 21, 24 anos, não sei muito bem. Então, nesse caso, quem migrar, o saldo que sobrar lá do plano de benefícios entra no inventário e fica como herança. Ao contrário do regime próprio. Outro caso é pessoas que acham que vai haver reformas da Previdência futuras, muito rigorosas, porque a gente viu que, com as regras atuais, é muito provável que o valor recebido de aposentadoria seria maior para quem não migrar. Mas vai que essas regras mudem muito. Por exemplo, a alíquota de contribuição, que hoje é 14, pode aumentar bastante. Ou o tempo de contribuição, a idade mínima pode aumentar muito. Ou o imposto de renda pode aumentar muito. Então, se houver mudanças significativas de regra, esse jogo pode se inverter. E pode ser mais vantajoso a pessoa migrar. Só que não tem como saber. Na hora da migração, que vai ser em breve, não tem como prever o que vai acontecer daqui a 20 ou 30 anos. É sempre um exercício de futurologia. Outro caso é pessoas que têm alguma preocupação com a solvência das contas públicas no longo prazo, que aí quando você migra, o valor fica lá num plano da Icatu no seu nome individual. Aí, caso o governo tenha problemas gravíssimos financeiros, de financiamento, ele não tem como acessar esses valores da sua conta individual. Então, é uma maneira de proteger o seu recurso do Estado, para quem desconfia da solvência no longo prazo. E por fim, outro argumento aqui é quem pensa que o salário do servidor, pelo menos a parcela do salário que é sujeita à contribuição previdenciária, vai ficar estagnada nominalmente, vai ser corroída, digamos assim, ao longo do tempo pela inflação. Porque a gente sabe que o teto do regime próprio, que é o teto de quem for migrar, ele é reajustado anualmente de acordo com a inflação. E se esse teto subir mais rápido do que sobe o salário do servidor, pode ser que daqui a 20 ou 30 anos
todos os servidores estejam recebendo algo próximo do teto, por exemplo, num cenário aí um pouco mais exagerado. Então, nesse caso, valeria a pena migrar, porque mesmo quem migrar vai receber um incentivo hoje e mesmo assim vai ficar sujeito a um teto parecido do que quem não migrar. Claro que numa condição mais extrema. E agora, por outro lado, argumentos desfavoráveis ao servidor migrar. Bom, primeiro, quem hoje tem a integralidade. Nesse caso, é muito difícil que matematicamente vale a pena a pessoa optar por se limitar voluntariamente ao teto do INSS. E outro caso, até parecido com o anterior, é quem, mesmo não tendo a integralidade, já tem muito tempo de contribuição e tem uma média remuneratória alta hoje, ou a expectativa de ter uma média muito alta no futuro. Nesse caso, mais ou menos se assemelha à integralidade. Nesse caso, a média da pessoa vai ser tão alta no futuro que dificilmente vai compensar ela se limitar ao teto do RGPS, mesmo recebendo lá o incentivo. Outro caso é quem tem uma preocupação com pensão, deixar pensão aí para os filhos menores, por exemplo. A gente viu lá naquela simulação que o valor da pensão do RPPS fica muito reduzido para quem optar pela migração, dependendo da remuneração, é claro, para remunerações mais altas essa redução é muito maior, muito severa. Então quem considera imprescindível que a família e os dependentes previdenciários tenham uma segurança de uma pensão maior, realmente a migração seria desfavorável. E o último argumento é a consequência daquela simulação final que a gente viu, que matematicamente, com as regras atuais, é muito difícil que a aposentadoria pelo plano de benefícios, né, da ICATU ou qualquer outro, somado com a RPPS limitado aos 7.000, aos 8.000, seja maior do que a aposentadoria do RPPS sem o limite. Claro que depende de caso a caso, mas em média é um cenário difícil. Isso pode acontecer, por exemplo, para quem está começando a carreira agora. E se os rendimentos do fundo forem muito bem, aí realmente pode acontecer do valor do plano ser bastante superior ao benefício do RPPS. Bem, pessoal, e essa planilha aqui é um simulador da migração para a Previdência Complementar. A ideia aqui é comparar os dois cenários. Qual que seria a aposentadoria sem a migração e com a migração? E para isso é necessário preencher aqui diversas premissas, que são as hipóteses da simulação. E como a gente vai ver, de acordo com essas premissas, pode mudar bastante o resultado. Só navegando aqui nas abinhas, aqui embaixo da planilha, a primeira abinha aqui é uma explicação básica do que faz, qual que é a proposta do simulador, deixando claro que está sujeito a qualquer tipo de erro de fórmula, interpretação e que não é uma informação oficial. A segunda abinha é a simulação propriamente dita. E a terceira aqui é a memória de cálculo. Aqui que, de acordo com os parâmetros que forem preenchidos, mês a mês, a tabela vai sendo atualizada e vai sendo feita a progressão dos valores acumulados no plano de benefícios, da ICATU e da média da remuneração do servidor. Então, voltando aqui na planilha, essas células em amarelo é que devem ser preenchidas com as hipóteses da simulação, as premissas do caso individual de cada servidor que está considerando aí migrar ou não. E o resultado da simulação fica nas células em azul. Então, conforme for alterando as células em amarelo, vai mudando aqui o resultado em azul. Sendo que a parte mais importante do resultado é esse final, que mostra o valor efetivo do benefício. Vou até colocar em verde aqui para ficar bem claro. Que mostra o valor total somado do benefício com e sem a migração. Para fins aqui de explicação, eu vou dar mais ênfase no gráfico aqui da planilha. Então eu vou colocar o gráfico aqui em primeiro plano, deixar ele um pouco maior. Pronto, então eu só escondi aquela tabela e deixei o gráfico maior para todo mundo poder enxergar bem aqui, que é o que interessa, né? Aqui no gráfico, então, a barra da esquerda mostra qual que vai ser o benefício projetado líquido já, tirando já o imposto de renda e a contribuição previdenciária para quem não migrar, em função dos parâmetros escolhidos por cada um. E a segunda coluna mostra qual que vai ser o benefício para quem migrar. E aí tem 3 coresinhas aqui. A cor de baixo em azul é o benefício do regime próprio, né, do RPPS, pago pelo Estado.
A parte em vermelha seria o benefício pago pela Icatu com base no saldo acumulado na conta individual do servidor ao longo aí de todo o período de contribuição. E a parte em cinza é uma poupança opcional que o servidor pode fazer utilizando o benefício especial, que ele vai receber assim que ele optar pela migração. Então, essa simulação supõe que o servidor não vai assim gastar todo o benefício especial já. Ele vai economizar, poupar isso para a aposentadoria. E não só poupar o benefício especial, mas também vai poupar qualquer aumento de salário que ele tenha por conta da migração. Porque, como a gente sabe, quem migrar vai contribuir menos para a previdência do regime próprio. O 14% vai incidir sobre os 8 mil e não sobre a remuneração integral. Por isso, o salário líquido no fim do mês vai aumentar. Então, essa simulação também supõe, e dá para configurar isso, vou mostrar daqui a pouco, também supõe que essa diferença do aumento salarial que a pessoa vai ter efetivamente, ela também vai economizar numa poupança que vai ficar rendendo até a sua efetiva aposentadoria. Essa planilha aqui eu vou deixar disponível aqui nos comentários para quem quiser baixar e fazer a sua própria simulação de acordo com a sua realidade. Bom, então o que significa cada valor que pode ser preenchido? O primeiro valor é a remuneração atual. Claro que não é a remuneração assim total, líquida. Considera apenas aquela remuneração que é base para a Previdência, que é o vencimento básico, tempo de serviço, algo nesse sentido. Não inclui aqui a parte indenizatória, que são os auxílios, alimentação e outros, e não inclui também cargo de chefia. Aí vocês podem ver que se a remuneração atual for mais alta, 20 mil já está um valor bem elevado, mas se for ainda mais alta, o efeito fica ainda mais pronunciado. Vou preencher aqui com 30 mil, então, vocês podem ver que o gráfico vai ter uma modificação. Então, se for 30 mil, a pessoa vai receber ali, lá quando se aposentar, daqui a X anos, 15 mil líquidos se não migrar e 13 mil líquidos se migrar. Aí voltando para os 20 mil que estavam inicialmente, aí esse valor se reduz, 12 mil líquidos se não migrar e 10.900 líquidos se migrar. A segunda linha é a média da remuneração até o momento. Esse cálculo aqui é um pouco mais complicado, porque é necessário pegar todas as remunerações que foram base para a contribuição previdenciária desde julho de 94, atualizar cada uma pelo IPCA até hoje e aí fazer a média aritmética. Aqui nesse exemplo está 15 mil, mas tem uma planilha aqui embaixo, a quarta abinha, tem o objetivo de também ajudar nessa simulação. Então, quem quiser ter uma noção um pouco mais clara, é só preencher a remuneração nominal aqui na coluna B, que começa aqui em julho de 94 e vai embora até o presente. E aí já tem a atualização automática pelo IPCA, e aí nessa célula aqui G5, que está o 15 mil, ele já calcula a média. Então, quem quiser utilizar isso aqui como suporte para calcular a média aritmética também é possível, mas é opcional. Então a pessoa preenche aqui a sua média. Esse é um dos parâmetros mais importantes. Vocês podem ver que se a média for 15 mil, os valores são esses do gráfico aí à direita. Mas quanto mais alta for a média atual da remuneração do servidor, maior fica o benefício de aposentadoria para quem não migrar. Então vou colocar aqui 20 mil, por exemplo. Vocês podem ver que nesse caso vale ainda mais a pena a pessoa não migrar, porque a diferença fica ainda maior. E claro que quanto menor for, o efeito é contrário. Aí até nesse caso aqui, se a média for 10 mil, a simulação indica que os valores meio que se equivalem. É uma certa indiferença entre migrar ou não migrar. A terceira linha é quantos anos de contribuição até o momento. Isso aqui é importante aí para fins do cálculo do fator de previdência de cada um. Que se a pessoa tiver 20 anos, ela tem um fator de 60%, que se ela chegar a 40 anos, chega a 100% da média das remunerações da vida toda. Essa quinta linha já vem preenchida, é o teto atual do INSS. A linha 6 é quanto que a pessoa pretende contribuir para o plano de benefícios da Icatu. Está preenchido aqui como 8,5%, porque é o valor mais provável que as pessoas venham a escolher, que é quanto o Estado acompanha. Então, se a pessoa contribuir com 8,5%, que nesse exemplo aqui vai dar R$ 1.007, o Estado vai colocar mais R$ 1.007 na conta individual da pessoa lá na Icatu, mas isso pode ser mudado também, né? Se você colocar 0 aqui,
implica que a pessoa pretende não contribuir. Vocês podem ver que a barrinha laranja desapareceu lá do gráfico, porque a pessoa não vai, digamos, aderir ao plano de benefícios. E se colocar 12, a barrinha vai crescer. Então, voltar aqui para o 8,5. Essa linha do seguro de vida é um pouco mais assim complexa e incerta, também é opcional. E nessa simulação está aqui como hipótese que a pessoa vai pagar um percentual para um seguro de vida contratado lá com a Icatu, por exemplo, um percentual do valor total contribuído. Então aqui 25% seria 25% do 1.007 da pessoa mais 1.007 do Estado. 25% de 2.000 que dá os 501. Aí vocês podem ver também que quanto maior o seguro, se for 50%, aí reduz o valor da aposentadoria. Claro, porque esse seguro tem por objetivo aqui cobrir eventos de invalidez, de pensão e de sobrevivência. Por isso, quanto maior a contribuição para o seguro, menos sobraria para a pessoa investir no seu plano de benefícios. Mas esse aqui é o ponto mais incerto, que a gente não sabe quanto que vai custar esse seguro, nem qual que seria assim, a indenização recebida no caso da Icatu. Os dois itens abaixo é a taxa que a Icatu cobra, tanto de carregamento sobre cada depósito mensal, quanto de administração sobre o saldo total. Esses dois valores são os valores padrão, que já estão combinados aí com a Icatu, mas que no longo prazo podem ser alterados. Caso a gente saia da Icatu, o Estado do Paraná vá para outro fundo de pensão, eles podem vir a ser alterados, mas isso não muda tanto assim o resultado final. Aí o rendimento real do plano de benefício é um percentual muito importante, porque o dinheiro que vai ficar lá na conta individual da pessoa na Icatu ou na própria poupança individual, ele fica rendendo, espera-se, acima da inflação. Aqui no caso está um valor mais ou menos conservador, renderia 3% acima da inflação. É claro que hoje é possível conseguir valores muito acima de 3%, como é o caso dos títulos públicos, da NTN-B longa, com vencimento lá em 2050, é possível conseguir 6,5% para mais, só que esse percentual não está disponível sempre. Nós temos que aqui estimar que a pessoa vai contribuir durante 20 ou 30 anos e é possível que no longuíssimo prazo as taxas reais de juros do Brasil sejam um pouco mais assim, bem comportadas e sejam mais próximas de 3%. A própria Previc, que é a entidade reguladora do governo, prevê que o máximo de meta atuarial que um plano pode ter é 5,5%. Então quer dizer que valores muito acima disso eles são até irreais. Vocês podem ver como esse percentual altera a simulação. Então, se, por exemplo, em vez de 3% fosse 5%, vocês podem ver que já altera completamente o resultado. Que nesse caso já valeria a pena a pessoa migrar. Então, vejam como é sensível a simulação a esse parâmetro aqui, que é um parâmetro desconhecido, é muito incerto no longo prazo. Não temos como saber hoje qual que vai ser a taxa média de rendimento ao longo de todo o período de contribuição. Eu acho que 3% é um percentual aí bastante conservador. Aí todos os valores aqui da planilha eles estão assim a valor presente, em preços de hoje, para facilitar os cálculos. A inflação anual pode ser importante em alguns casos aí para comparar a inflação com a correção do salário. Deixei 4,5%, que é um valor aí compatível com a média histórica. Na próxima linha, para preencher aqui quanto que se espera que o salário aumente daqui para frente, em média, ao ano. Então, a gente pode preencher com um valor abaixo da inflação, que é, por exemplo, eu estou no fim de carreira e eu sei que o histórico aqui da minha carreira, do meu poder, é um reajuste menor que a inflação. Colocar um valor extremo aqui, por exemplo, que o salário, que é a parte que é base para a Previdência, vai aumentar apenas 1%, enquanto a inflação aumenta 4,5%. Então, haverá uma corrosão do salário ao longo do tempo. Como que isso se reflete na simulação? Vocês podem ver que reduz tanto o valor do benefício para quem não migrar quanto para quem migrar, e eles ficam aí bem mais próximos. Já se o salário aumentar, para quem está no início da carreira, e vai ter muitas progressões e promoções ainda, digamos que o salário pode aumentar 8% nominal, enquanto a inflação é só 4,5%, aí o cenário aí até se inverte, E nesse caso valeria mais a pena não migrar do que migrar. Aí o próximo, a data de nascimento da pessoa, que é só para calcular alguns parâmetros aí como data de elegibilidade e tal para simulação, idade do início do benefício, que hoje tem a idade mínima, que é 65 para homem, 62 para mulher. Vocês podem ver que isso aqui faz muita diferença na simulação. Se a pessoa pretende ficar mais tempo no serviço público, por exemplo, até 70 anos, a situação pode se inverter, nesse caso já empataria,
porque com 70 anos de idade já vai ter muito tempo para acumular muitos os valores e muitos rendimentos no plano da Icatu e na poupança individual. E se a pessoa ficar mais tempo, 75, por exemplo, aí faz ainda mais diferença. Aí nesse caso compensa a migração. Claro que ninguém tem como prever hoje com quantos anos pretende se aposentar, mas isso aqui mostra também a importância desse parâmetro no resultado final da simulação. Aí um incentivo para migração, isso aqui depende lá da lei, né, 2777 de 2021, no anexo único. Esse valor está fixo lá, tem que só corrigir pela Selic desde 2023 até hoje, por exemplo. Isso aqui também tem alguma influência, mas esse parâmetro aqui não é uma decisão da pessoa e sim ele já está dado. Já os próximos dois valores é quanto que a pessoa pretende economizar desse incentivo. Então nesse caso aqui recebe 250 mil, por exemplo, eu quero economizar tudo. Aí o resultado é aquele. Mas não, eu quero economizar zero, eu vou gastar tudo e não vou investir isso para aposentadoria. Aí o que acontece? Aquele valor lá cinza do gráfico diminui. Quer dizer que a poupança individual da pessoa vai ficar bem menor, que vai reduzir o seu benefício lá no longo prazo. E o mesmo para essa linha de baixo é quanto que a pessoa pretende economizar do seu incremento salarial. Que ela vai ganhar um pouquinho a mais porque vai contribuir menos para a Previdência, então ela pode economizar essa diferença. Se ela economizar tudo, sobra ali 619 por mês que ela vai receber junto com a aposentadoria. E se ela colocar 0% aqui, não economiza nada, aí a barrinha cinza lá desaparece, que a poupança pessoal é como se a pessoa não fizesse uma poupança. Ela vai ter só o RPPS e o plano da Icatu, mas não vai ter valores extras para a aposentadoria. Mas para ficar uma simulação mais justa, eu vou colocar aqui 100% em ambos. O próximo item é a alíquota da Previdência, que hoje está em 14%. Isso pode eventualmente aumentar no futuro. Vamos colocar aqui um exemplo extremo, vai que a alíquota vá para 20%. Aí nesse caso, quem se aposentar sem migração vai ter uma remuneração menor, porque essa alíquota incide sobre toda a remuneração da RPPS e a aposentadoria, né, que ultrapassar 3 salários mínimos, e não afeta a parte da Icatu ou da poupança, por isso que eles acabam se equivalendo. Então, quanto maior for a alíquota em alguma eventual reforma da Previdência, mais em tese valeria a pena, ou mais a tendência para a migração fica mais vantajosa. Aí o próximo item é a alíquota do imposto de renda, hoje está em 27,5%, mas a gente sabe que no longo prazo isso pode vir a aumentar, e quanto maior o imposto de renda, menor fica a remuneração líquida do regime próprio. Por exemplo, colocando um valor extremo, que a gente sabe que alguns países já está em 40%, mas colocando 50%, para ver bem a diferença, o impacto dessa variável na simulação. Então, colocando 50%, a barra em azul, que é o RPPS, dos dois lados fica bastante atingida, mas os demais valores não mudam, porque o plano da Icatu e a poupança, eles não estão sujeitos a essa alíquota de imposto de renda da renda, do salário. Estão sujeitos a uma outra alíquota, no caso da Icatu, que é 10%, que é a alíquota da tabela regressiva, e no caso da poupança individual, eventualmente, hoje está em 15%. Então, quanto maior for o imposto sobre o salário, isso é um fator a favor da migração, caso isso venha a ser alterado na legislação aí brasileira. Aí, por fim, outro valor muito importante, que a pessoa que migrar, ela tem que saber que o valor do plano de benefícios da Icatu e da poupança individual, eles não são vitalícios. A pessoa tem que fazer um resgate mensal, tanto do plano da Icatu quanto da poupança, que seja aí de acordo com a expectativa de vida da pessoa. Ela vai tirar lá 0,5% do saldo total a cada mês. Em algum momento, isso vai esgotar. E nesse parâmetro aqui, a pessoa configura até quantos anos ela quer receber os benefícios. Então, digamos que quer receber até 100 anos. Aí, naturalmente, a barrinha vermelha e a cinza vão reduzir. Tiveram uma redução. Agora, pelo contrário, eu quero receber até 80 anos. Aí, as duas barrinhas vão aumentar. Quanto menos anos o benefício for pago, maior é o percentual de retirada mensal do valor que está acumulado. E já esse valor aqui, dependentes previdenciários, é para outros motivos, é por cálculo da pensão. Então, eu vou aqui tirar o gráfico. Aí, nessa tabelinha, na coluna I, fica a eventual simulação da pensão. Então, quando que ocorreria o evento da pensão? Digamos que aconteça 2030. Aí aqui ficariam calculados os valores da pensão e de acordo com o número de dependentes legais, previdenciários, esse valor aí ele é ajustado. Então, alterando esse valor, altera-se a coluna I. Aí quem tiver alguma dúvida, sugestão ou encontrar algum erro na planilha, é só avisar aqui nos comentários e vou deixar a planilha disponível para quem quiser baixar e fazer os seus próprios testes.